Fala galera, hoje é um papo legal. Roberto, Pedro e galera toda aí, vamos falar hoje de Zico, beleza? Mas antes, aquele chopp maneiro. É difícil desassociar Zico ao Flamengo. Isso mostra já a grandeza de Zico. Quando você relaciona Zico e Flamengo e lembra um do outro, para você ver, para você entender quão grande foi Zico. Infelizmente, ele não teve o mesmo sucesso com a seleção brasileira. Mas vamos falar especificamente de 1986, Copa do México. No seu auge, ele vai para a Copa machucado. Ele esteve também em 82, mas teve a fatalidade lá, a virada lá contra a Itália e não foi campeão. Zico, ótimo driblador, batia bem na bola, seja em qualquer ponto do campo, bom finalizador, excelente cobrador de falta, um jogador totalmente versátil, Zico. Mais versátil do que Maradona e mais versátil do que Romário. Não vou entrar aqui agora no tira-teima, mas que ele é mais versátil pé na esquerda, pé da direita, batendo fora da área, batendo, finalizando, cobrando falta, Zico. Na Copa de 86, infelizmente, ele jogou machucado. Zico fez 66 gols pela seleção brasileira, sendo 4 gols em Copa, somando a Copa de 88, 82 e 86, ele fez 4 gols. Pouco. Temos que confessar que foram poucos, 4 gols em 2 Copas, foram pouco pela genialidade de quem foi Zico. Mas foi azarado porque em 82, na decisão contra a Itália, ele estava machucado, jogou machucado. E o mesmo acontece em 86. Ele veio de uma grave lesão no joelho, que realmente o futebol dele se comprometeu com essa pancada, essa violência, esse crime que fizeram contra o Zico. No Campeonato Carioca, vai em 86, joga lesionado, estava no banco de reservas e nas quartas de finais contra a França, perde o gol que poderia ter dado a vitória para o Brasil. Futebol, destino, história, tragédia ou comédia. Alguns personagens, por um descuido ou ironia do destino, entram em momentos decisivos e fazem a sua história. Outros gênios, por algum detalhe, alguma lesão, parece que deixa o seu nome um pouquinho manchado na história. A história é cruel, como foi cruel com o Zico. Por não ter dado a Copa do Mundo, porque geológico ele carrega esse peso, justamente porque ele foi gigante. Mas teve o azar de jogar 2 Copas basicamente machucado. E para finalizar esse vídeo, vou falar das quartas de finais Brasil e França, no qual ele entra, o Brasil estava 1-1, o jogo estava 1-1 e tem um pênalti e ele perde o pênalti. Perde o pênalti. E aí a culpa repousou sobre os ombros de Zico. Mas em 86, será que realmente ele foi culpado? O jogo estava 1-1. Se não tem o pênalti, o jogo terminaria empatado. Realmente, se ele fizesse, o Brasil se classificaria. Mas lembrando, na disputa por pênaltis, Sócrates e Júlio César perderam. Mas a mídia não cobrou de Sócrates, cobrou de Zico. Você acha justo falar que Zico é culpado pela eliminação em 86? Alguém diz, mas ele não deveria bater, ele estava machucado, ele vinha do banco de reserva, ele estava frio. Mas pensa bem, ele era o craque da seleção, ele bateu. Acontece algo inverso em 94, quando tem um pênalti contra a Rússia e o craque era Romário. Raí não vinha Raí era contestado como camisa 10 e bateu o pênalti. Então às vezes o cara que não merece bate o pênalti, como o Raí bateu no lugar de Romário em 94. E Romário poderia ter
Só não teve artilharia isolada porque ele não bateu esse pênalti. Mas em 86 o Brasil não ganha porque realmente Zico perdeu o pênalti. Porém, foi desclassificado porque Sócrates e Júlio César perderam seus pênaltis na disputa de penais. Zico fez. Zico, ele perdeu no tempo normal, mas ele teve a responsa de bater na disputa por pênaltis. Poderia ter regado, mas ele não arregou. Gigantes também perde pênaltis. Maradona perdeu em 90 nas quartas de finais. Só que os seus companheiros fizeram, o seu goleiro pegou 2 pênaltis e a Argentina se classificou. Ninguém lembra desse fato. Roberto Baggio perdeu em 94. Inclusive a Itália perdeu o campeonato justamente com o pênalti perdido por Baresi e Roberto Baggio. Lembrando que em 94, já é uma outra história, mas em 94, se Baggio faz o gol, Bebeto ainda ia bater o pênalti e Bebeto poderia converter e o Brasil ainda assim seria campeão. Então, equilíbrio, né? Porque a galera só lembra que perdeu por conta do Baggio. Tem alguns detalhes a mais. E aí, você acha justo responsabilizar Zico pelo Brasil não ter sido classificado lá contra a França? Lembrando que ainda teria a semi e a final ainda. Nós saberíamos como seria. Mas esperava-se dele que o Tetra viesse. E muitas falas depois descabidas, que Romário dizendo que é melhor do que Zico. Não é. Romário, você não é melhor do que Zico. Zico faz o que você, Romário, faz. Gols. Não fez tantos quanto você, porque ele não era centroavante. Mas ele fez muitos por ser meio campo. Agora, Romário, você não faz o que Zico faz. Você não cabeceia tão bem como Zico, você não faz gol de bicicleta como Zico, você não faz gols de falta como Zico. Zico foi mais gênio, mais craque, mais completo. E por ser um meio de campo armador, Zico fez muitos gols, muito mais gols do que a maioria dos centroavantes. Um dos pontos um pouquinho fraco no Zico foi que ele não brilhou como deveria ter brilhado, como Maradona brilhou na Itália, que era o maior campeonato, o mais difícil campeonato da época. Maradona estourou lá, Careca estourou, vários estouraram, e realmente Zico jogou na Fiorentina e logo voltou para o Flamengo. Jogou bem, tem muitos jogos bons de Zico. Meio de campo armador, lançamento, driblador, mas falta eu pesquisar por que ele não se deu bem na Fiorentina, na Itália. Mas no Japão, ele praticamente descobriu o futebol pro japonês. Zico, um abraço.